Olá, você está no canal da professora Alda e o vídeo de hoje, exercícios com o verbo haver. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. E aí está a nossa primeira tela de exercícios. Grife a conjugação correta do verbo haver nas frases. Eu vou dar um tempo e você vai tentar resolver sozinho. Já fez? Vamos corrigir? Letra A. Havia ou haviam poucos recursos? Havia o quê? Poucos recursos. Poucos recursos é objeto direto. O verbo haver tem o sentido de existir. Não traz sujeito, sendo, portanto, impessoal e, portanto, a conjugação possível é no singular. Havia poucos recursos? Letra B. Haverá ou haverão novas oportunidades? O correto é haverá novas oportunidades. Tem sentido de existir, não tem sujeito. Verbo haver, nesse caso, impessoal. Letra C, houve ou houveram dificuldades. O correto é houve dificuldades. Não tem sujeito, o verbo é impessoal e tem o sentido aí de existir dificuldades. Letra D, os convidados já havia ou haviam saído. Os convidados é o sujeito da nossa oração. Quando se tem sujeito e o verbo apresenta sentido de ter, ele traz aí o verbo sendo usado como auxiliar do particípio passado saído. Nesse caso, o verbo será conjugado em todas as pessoas. Então, o correto é os convidados já haviam saído. Eles saíram. Terceira pessoa do plural. Letra E. Havia ou haviam poucas vagas para o curso. Temos aí o verbo haver com sentido de existir, portanto, impessoal. Então, a resolução é havia poucas vagas para o curso. Essa oração não tem sujeito. Mais uma tela de exercícios. Dê pausa no vídeo e tente resolver. Vamos corrigir? Letra F. Não havia ou não haviam vizinhos naquele deserto. Não existia vizinhos naquele deserto. Portanto, havia no singular verbo haver impessoal. Letra B. Havia ou haviam já 2 anos que não nos víamos. Temos a ideia de tempo decorrido. Portanto, permanece aí no singular. Havia já 2 anos que não nos víamos. Letra H. Os cientistas houve ou houveram resultados favoráveis. Os cientistas tiveram ou obtiveram resultados favoráveis. Portanto, traz aí o sentido de ter e é conjugado no plural. Sujeito da oração, os cientistas. Quando há sujeito, o verbo pode ser conjugado no plural, em qualquer pessoa. E haviam ou havia muitos anos que não vinha ao rio. Tempo decorrido permanece no singular. Havia muitos anos que não vinha ao rio. Letra J. Não pode haverem ou haver boas leis sem bons legisladores. Não pode existir boas leis sem bons legisladores. Não pode haver boas leis sem bons legisladores, singular. Antes de ver a correção, dê pausa no vídeo e tente resolver. Letra K. Eles havia ou haviam dado a resposta certa. Temos sujeito, eles. O verbo haver tem o sentido de ter. Eles tinham dado a resposta certa. Então, nós temos aí o verbo podendo ser conjugado no plural. E o correto é eles haviam dado a resposta certa. L. Nas fazendas haveriam ou haveria alimentos frescos e baratos. Sentido de existir. Então, nas fazendas haveria alimentos frescos e baratos. M. Nessa época haviam ou havia ali muitas rivalidades. Nessa época, sentido aí de tempo decorrido. Portanto, nessa época havia ali muitas rivalidades. N.
Após a reunião, haverá ou haverão debates. Após a reunião, tempo decorrido, haverá debates. O. Anteontem, elas houve ou houveram de reivindicar seus direitos ao patrão. Anteontem, elas tiveram de reivindicar seus direitos ao patrão. Verbo haver trazendo o sentido de ter e nós temos sujeito, elas. Tem sujeito, pode ir para o plural. Anteontem, elas houveram de reivindicar seus direitos ao patrão. E a nossa última tela, dê pausa no vídeo, tente resolver e depois veja a correção. Vamos lá, P. Nos rios e lagos não havia ou haviam mais peixes. Nos rios e lagos não existia mais peixes. Não havia mais peixes. Q. Na minha turma havia ou haviam alunos brilhantes. Na minha turma existia alunos brilhantes. Na minha turma, portanto, havia, sentido aí de existir. Havia alunos brilhantes. R. Haveria ou haveriam estrelas brilhando no céu? Haveria estrelas brilhando no céu? Verbo haver com sentido de existir. Na cidade havia ou haviam poucos médicos. Na cidade havia poucos médicos. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês que a conjugação verbal vai depender do sentido que o verbo traz. Verbo haver com sentido de existir e de tempo decorrido não será conjugado no plural. Mas, se o verbo haver traz o sentido de ter, aí sim poderá ser conjugado em qualquer pessoa do singular ou do plural. O vídeo foi útil para você? Curte, comenta, compartilha para ajudar o canal a crescer. Obrigada e até a próxima!